Boa noite, minha gente. Agora vamos para a terceira parte do nosso minicurso Fraternidade e Fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. Essa é uma iniciativa do CEBI Pernambuco, Centro de Estudos Bíblicos de Pernambuco, e agradeço quem puder acompanhar, repassar, tirar proveito desse estudo. Meu nome é João Luiz e sou aqui de Recife, falando com sotaque pernambucano, recifense, que muito me orgulha. Então, acompanhe, por favor. Eu vou lendo, quem puder acompanhar aí, se puder ler, se estiver no terminal de computador, facilita. Aqui a oração base, a gente podia suplicar a Deus, Pai de bondade, que ao ver a multidão faminta, vosso Filho Jesus se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou, dá-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do vosso Espírito Santo, nós vos pedimos, Senhor, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover o vosso reino, sociedade justa, igualitária, solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos, Senhor, do pecado da indiferença com a vida em suas múltiplas formas. Amém. Essa é uma oração baseada no texto da campanha da Fraternidade 2023. O tema de hoje girará a primeira parte do que já socializamos é a análise literária. A segunda parte é a análise histórica dessa frase dentro do seu contexto literário e dentro do Evangelho de Mateus comparado com os demais. A gente fez essa análise literária. O segundo ponto, a análise histórica. A gente refletiu também sobre o que está por trás da palavra, né, no segundo vídeo. E hoje, nesse terceiro, vamos fazer a análise teológica. Lembrando daquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Uma forma poética de dizer que a gente quer mais do que um pedaço de pão. A gente quer um pedaço de pão e quer também dignidade. Nessa análise teológica, lembrando a perícope, não é? Em que está a frase, dá-lhes vós mesmos de comer, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 15 a 21. Né? Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo, o lugar é deserto, a hora já está avançada, despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, é a frase que a gente vai aprofundar hoje, do ponto de vista teológico, todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o texto de Mateus, ele tem, como já vimos, paralelo no texto de Marcos, Lucas e João. Há um fundo histórico nisso, como nós vimos no segundo vídeo, em que Jesus, com certeza, nas inúmeras vezes que esteve com as multidões e pôde também fazer essa experiência, né, da partilha. Então, na análise teológica, antes uma informação sobre teologia. Teologia é uma reflexão sobre Deus, né, que surge a partir do texto bíblico, evangélico. Teologia é a mensagem central do texto, a mensagem de fé. Esse texto é catequético, ele surgiu
na comunidade de Mateus, lá nos anos 80, na cidade de Antioquia, da Síria, mais ao norte da Palestina, como já vimos, para animar a fé das pessoas da comunidade. Foi escrito esse texto por cristãos judeus da comunidade de Mateus, na pequena grande cidade, né? Porque geograficamente o espaço era pequeno, mas tinha muita gente aí, faz com que se tenha a ideia de uma população densamente, de uma região densamente povoada, muita gente se batendo uns nos outros, morando em casas parede e meia, o que faz com que houvesse uma sensação de que havia muita gente naquele pequeno espaço. Mas a cidade era uma cidade efervescente ali no primeiro século, no final do primeiro século da era cristã. E eu queria ressaltar hoje, do ponto de vista teológico, da mensagem de fé, que está configurada a chegada dos novos tempos messiânicos. Mateus 14, 16 e 20 e 21, dá-lhes vós mesmos de comer, e todos comeram e ficaram saciados, é o sinal da chegada desse novo tempo, tão esperado, tempo de graça, não é? Tempo em que a presença de Deus se dá claramente na história. Sobre esse texto complementar de Mateus, presente, como já disse, nos demais evangelhos, vejamos, a partilha é a prática messiânica em contraste com o sistema baseado no dinheiro. Vamos repetir isso para ver se a gente grava na cabeça essa mensagem do texto de hoje, né? Do nosso estudo de hoje, que é essa coisa de que precisamos nos comprometer com a causa da multidão, na perspectiva de que todos tenham vida e a tenham em plenitude, conforme João capítulo 10, versículo 10. A partilha é a prática messiânica em contraste com o sistema baseado na lógica da compra e da venda. Né? Chega ali, vou no supermercado e compro uma coisa. A proposta é outra. Engraçado, quem mora nas comunidades populares, a vizinha, de vez em quando, na hora de preparar a comida, fulaninha, tem aí sal? Eu não comprei sal, tu tem um pedacinho de sal, um pouquinho de sal aí, está na comida, eu estou sem sal aqui em casa. Logo aparece quem, né, lhe dê um pouco de sal, ou açúcar. Então, há toda uma troca, né? É interessante nas comunidades populares, onde as casas são ou parede e meia, ou muito próximas umas das outras, e as pessoas se comunicam e se ajudam em suas necessidades ainda hoje. Então, a partilha é outra lógica. Nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né, no supermercado ou no mercadinho da esquina, mas a gente pode ir se ajudando, né? Então, isso ainda existe nos dias de hoje. Aquilo é muito próprio também das cidades pequenas. Todos comeram e ficaram saciados, conforme Mateus 14, 20. Esse versículo evoca, e é bom a gente perceber, Mateus está o tempo todo fazendo intercâmbio, né, troca de ideias com o Antigo Testamento. Eles eram judeus, é claro, e eles conheciam bem da Bíblia. Salmos, por exemplo, tem lá escrito no Salmo 78, versículo 29, comeram e ficaram bem saciados, pois ele os serviu conforme queriam, ele, o Senhor. Isso fortalece ainda mais o tema de Jesus, pastor, a exercer as funções do próprio Deus, que guia e sustenta o seu povo, conforme o Salmo 78, né? Versículos 11 a 19, está bem claro lá. A abundância, já presente em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 8, versículos 12 e versículo 23, né? Capítulo 16, versículo 8, versículo 12 e versículo 23, essa abundância já presente nesse episódio do maná, aquele texto do maná no deserto, sob a intervenção de Moisés, presente também na ação do profeta Elias, como vimos na nossa gravação de ontem, anterior a esta, né? Então, o profeta Eliseu também multiplica 20 pães para 100 pessoas. Então, essa abundância denota que comeram e ainda sobrou, conforme o segundo livro dos Reis. Jesus é ainda maior que Moisés, maior que Eliseu. É essa mensagem que
o texto tenta passar para a comunidade de Mateus. Finalmente, se tornam realidade os prodígios esperados para os tempos do profeta messiânico. Jesus é o profeta em que os tempos do Messias finalmente chegaram, o Messias tão esperado, né? Conforme o próprio Evangelho de João. Todo o povo, em sua representação oficial, é saciado do pão no deserto, como quando começava a sua caminhada pela força prodigiosa de seu Deus, conforme o Salmo 107. Finalmente, o deserto se torna um jardim de delícias, né? O deserto é um lugar inabitável, mas com essa partilha de pão, todos comendo e ainda sobrando, então há a ideia de que ali temos o novo Éden, o jardim de delícias, né? Finalmente, o deserto se transforma em jardim de delícias. Vem espontaneamente à memória os textos do Salmo 23 e de Isaías 40, 55, que é o livro da consolação de Isaías. Finalmente chegou os tempos messiânicos, Isaías já proclama essa chegada antes, ainda no século V a.C., século IV. No Salmo 23, versículos 1 a 2 e versículo 5, lemos: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Diante de mim, preparas a mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Salmo 23, que é belíssimo, né? Senhor é meu pastor, belos hinos foram escritos e compostos para a igreja. O Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. São baseados no Salmo 23, e esse trechinho aqui do Evangelho de Mateus se reporta a todo o Antigo Testamento. Mas o alimento abundante deve também ser recolhido e reservado para outros convivas, que não estão ali. O futuro do povo está assegurado. As gerações vindouras terão comida garantida. Sua vida está definitivamente salva. É isso que a gente pode perceber no que está grifado no versículo 20, né? Logo acima. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso tudo é uma narrativa teológica, que não é para a gente ficar preso ao pé da letra, mas para entender a mensagem. O futuro do povo está assegurado, né? Não só vamos comer com fartura, mas ainda vamos guardar para o futuro. É toda essa expectativa desses novos tempos messiânicos que está aí presente nessa perícope. Então, a chegada dos novos tempos messiânicos. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar neste momento. Resta nos chamar a atenção para algo muito importante. A estrutura do texto em si é muito significativa. Para chegar à abundância, percorre o texto um longo percurso, para chegar a esse momento que todos comeram e ainda houve sobras. O primeiro aspecto, o primeiro degrauzinho do percurso, ou os primeiros passos do percurso, expõe com cuidado a situação trágica em que se acha a multidão do povo. Né? Estavam famintas, abandonadas à própria sorte, como rebanho abandonado pelo pastor. Então, uma situação trágica, e insinua claramente a oposição entre o banquete do rei, que é a perícope imediatamente anterior, Mateus 14, 1 a 12, até entrar a perícope do banquete Jesus pastor, que é exatamente onde está a frase dai-lhes vós mesmos de comer, os capítulos 14, 13 a 21. O primeiro passo é esse, situação da multidão, difícil, banquete de morte promovido pelo rei Herodes, e a gente sabe o que é que ofereceram numa bandeja naquele banquete. A cabeça do profeta João, que Jesus tanto amava, que tinha sido seu mestre. Jesus, todos os estudiosos hoje estão de acordo, Jesus foi discípulo de João Batista. Jesus foi batizado por João, que é um sinal de pertença ao grupo de João. Depois que João foi preso, Jesus começa a sua missão, assumindo
tudo aquilo que João pregava da chegada iminente do Messias. Segundo, vem um tenso diálogo nessa narrativa entre Jesus e os discípulos, o que denota a difícil compreensão da novidade, ou seja, da boa nova de Jesus. O discipulado de Jesus é como todo discipulado difícil, sabe? As pessoas, aparentemente, as mais próximas de Jesus, aquelas que vivem com Jesus diariamente, são as mais difíceis de serem tratadas, mais difíceis de conviver. São pessoas que estão ali com Jesus e não entendem da proposta de Jesus. Se isso existe ainda hoje, não é mera coincidência. E o terceiro ponto que a gente percebe na narrativa é o ponto que culmina com o gesto da partilha, oportunizando a perpétua abundância. Mas até chegar aí, quantos passos foram dados nessa narrativa, né, simbólica entre os versículos, dentro do versículo 14 apenas, né, de Mateus. Isso está também presente na narrativa dos outros evangelhos, porque Mateus, como já foi dito, Mateus se inspira na narrativa do evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, a chegada dos novos tempos e como os passos são difíceis de serem dados ainda hoje. A gente reclama das dificuldades e eu acho que a gente tem de parar de reclamar e começar a trabalhar, porque essas dificuldades vêm de longo tempo. Segundo aspecto, a missão do discipulado de Jesus nos tempos messiânicos. Qual é a missão dos discípulos ali em Mateus? Tudo depende da nova condição do povo, a organização. Em Marcos, isso fica muito claro. Jesus manda que os discípulos organizem o povo em grupos de 100 e de 50, como se fosse mesmo um exército. Né? Então, vocês são centuriões que devem organizar, né, o povo, assim como o exército romano é bem organizado para oprimir, vocês devem se organizar para se libertar. Né? E Jesus divide em grupos de 100 e de 50, exatamente a lógica, a estratégia de dominação do Império Romano. É muito simbólico a gente ver os evangelhos dialogando com o seu contexto histórico. Como a gente não conhece o contexto histórico, a gente não entende em profundidade a mensagem do texto. Tudo depende da condição. O povo tem que se organizar. Essa é a missão do discipulado de Jesus. Contribuir no serviço, cuja palavra é diaconia, uma palavra que foi recuperada pela igreja primitiva, serviços, é serviço mesmo à organização popular. Essa é a missão do discipulado de Jesus. Todo o texto sugere o seguinte: o discipulado, encarregado de levar adiante a missão de Jesus, tem de compreender que, primeiro, a razão de ser da missão consiste em servir a vida do povo, sua necessidade primária de comer, conforme quantas vezes se fala de comer, comida, né? Versículos 36, 37 a 37b, 42, 44, né? Símbolo de suas necessidades básicas e da totalidade de suas necessidades. A comida é uma necessidade básica. A vida do povo é a tarefa do discipulado de Jesus, enfim. Isso denota que a missão dos discípulos e discípulas de Jesus é uma missão essencialmente política. Se dá na relação das pessoas, organizar a relação das pessoas, fazer com que o povo se organize. Gente, isso é política no melhor sentido da palavra. Política não é só a política partidária. Política é toda a arte de organizar, de nos organizarmos em sociedade. Isso é política. Ação na polis. Polis em grego significa cidade. Então, política é cidadania. Tem que entender. Fala isso para as pessoas. Né? Se você já disse uma vez que detesta a política, você detesta seguir Jesus. Porque o seguimento de Jesus é essencialmente político, no sentido amplo da palavra. A missão ainda do discipulado, dentro desse tema, é interessante verificar como a cena dos pães vem descrever detalhadamente o exercício da missão apostólica.
O coração da missão do discipulado são os apelos do povo necessitado. Daí é que nasce a vocação de Jesus e dos seus como a vocação do próprio Deus. Faltou a palavra Deus aí. Mas, como realizar essa missão? Como realizar a missão? Foi uma pergunta que surgiu ontem aqui no nosso grupo. Uma pergunta muito boa. Como é que a gente pode agir? O texto é claro. Antes de tudo, como Jesus, é preciso sair por aldeias, caminhos, casas, e ir aonde o povo está. Como afirma Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. Artista, né? Se o artista tem de ir aonde o povo está para captar a essência da sua cultura, o discípulo, a discípula missionários, devem estar aí sentindo de perto as necessidades do seu povo. Não podemos nos alienar do que acontece ao nosso redor. O objetivo é, portanto, a mudança de vida, de mentalidade e de comportamento, metanoia. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo, está lá na pregação inicial de Jesus, no Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, versículo 15. Mas, para isso, é necessário estar de prontidão, para enfrentar conflito e rejeição. A gente aqui já escutou lamentos, como é difícil a evangelização, a gente não tem apoio de A, não tem apoio de B. E, em meio a esse conflito, a essa dificuldade, é necessário que a gente testemunhe corajosamente o julgamento que se abate sobre os ímpios. O motivo de fundo é a compaixão. Qual é o motivo da gente perseverar, da gente testemunhar? A compaixão. Se não tiver compaixão, tal como Jesus, a gente desiste. A compaixão que leva a assumir a causa do povo sobre os próprios ombros. Sentir com algo que mexe com nossas entranhas, splagishnizomai, isso, a palavra grega é uma palavra feia, mas significa algo que mexe, é um sentimento que mexe com as nossas entranhas, diante da dor do nosso irmão, diante de quem passa fome, diante de quem está excluída socialmente. Então, é necessário pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nesse processo de compaixão. É um elemento, é um motivo de fundo da nossa ação. Para isso é imprescindível a desalienação da consciência. Quanto cristã atolado na igreja até o gogó, alienados. É preciso desalienar a consciência. Não é possível assumir a causa dos pobres, meus irmãos, acreditando que a solução dos seus problemas está nas mãos dos poderosos. Os pobres também introjetaram isso. Quantos problemas nas comunidades e fica esperando que a prefeitura faça alguma coisa. E a dengue comendo no centro, as doenças causadas pelo esgoto a céu aberto, as crianças brincando com esgoto passando na frente de casa, e a gente esperando de mãos atadas e reclamando porque a prefeitura não faz nada. Isso é papel da prefeitura, sim, mas a gente tem urgência. A gente tem homens na comunidade, a gente tem sábado, a gente tem domingo para fazer mutirão. É imprescindível a desalienação, não é possível assumir a causa das multidões acreditando que a solução vem de cima para baixo. Faz-se necessário analisar profundamente a realidade para perceber como são os poderosos, a causa mesma da situação de abandono em que se acham as massas populares. Como a narração do banquete de Herodes. Eles se banqueteiam diariamente com os impostos que o povo paga. Né? Como é atual, agora mesmo o escândalo está ocorrendo aí, com o governo anterior, às custas dos nossos impostos se banqueteava e pagava carreatas e motociatas. Acompanhe o que está acontecendo, desalienemo-nos, né, do que está aí em nossa cara. Temos que tomar vergonha e acompanhar os acontecimentos. É um desafio para o missionário, a missionária cristã hoje.
É urgente acreditar no pouco que se tem. É outro elemento importantíssimo. Temos pouco. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, diz o povo na sua sabedoria. Mas temos algo, temos algo a oferecer. Quem disse que não temos nada? Quem disse que não somos nada, que não temos nada a oferecer? A canção que a gente canta na comunhão. É urgente acreditar no pouco que se tem, verificar cuidadosamente as próprias possibilidades das pessoas empobrecidas, que aí na nossa perícope, no nosso trecho do texto de Mateus, está simbolizado aqui nos 5 pães e nos 2 peixes. 5, 2 para lá, para cá, isso é algo que não dá para nada, não sei o quê. Mas se você juntar, dá o número 7. E o número 7 na Bíblia é simbólico, representa a plenitude. Se você multiplicar 3 vezes 4, dá 12. É outro número simbólico. Se você somar 5 mais 2 dá 7, 12. Então, são números que representam a plenitude. Toda vez que esses números aparecem nos evangelhos e na Bíblia, preste atenção no seu simbolismo. E é preciso também estar disponível a partilhar. Partindo os pães, Jesus deu aos discípulos para que dessem aos outros. Mas o que vocês têm? Eu lembrava isso ontem. A gente fica pensando que ele está se referindo só aos discípulos. O que vocês têm aí? Vocês misturados aí com o povo, o que vocês têm? Vai olhar o que o povo tem. Vamos ver se a gente junta tudo numa única mesa. Agora, o difícil é a gente partilhar o que a gente tem. Isso é difícil. Olha, talvez porque eu saiba o que é isso. Como eu sou mãozinha fechada, viu? Então, eu sei, para mim, como é difícil partilhar. Né? A gente vê isso na criança. Vai tentar dividir o lanche que a mãezinha dele fez com tanto carinho, com aquele menino pobre que não trouxe nada. Vai a professora pedir a ele para partilhar. Ele vai chorar, vai dizer à mãe que a professora obrigou a dar o lanche dele para os outros. Como é difícil partilhar. A lógica do sistema é outra. Né? Quanto mais eu tenho, isso é meu, eu não divido com ninguém. É difícil partilhar. Eu digo isso porque aos 65 anos, para mim, é muito difícil. Eu sou honesto em dizer dos meus pecados. Não digo todos publicamente, porque eu tenho vergonha, mas alguns eu digo. A abundância não se funda sobre relações de compra e venda, nas quais o dinheiro se torna o grande fetiche, objeto de todo poder, capaz de tudo resolver. Quanto mais dinheiro, olha, você sabe com quem está falando? Está falando com o doutor fulano, ou então com o senhor Beltrano, comerciante importante na cidade. Né? Essas pessoas são muito arrogantes. E pior, elas estão no nosso banco ao lado da igreja. Estão conosco. A abundância nasce das novas relações fecundadas pela potência do dom. Vamos partilhar, vamos vencer esse egoísmo, né? E vamos dividir. Eu também preciso comer, mas não preciso ter tanto, não preciso ter casa de praia, casa de campo, casa no exterior, sabe? Quando tem gente que não tem casa. Mas há um passo obrigatório. É preciso que o povo passe de massa dispersa a povo organizado. Voltando àquela questão antes, Jesus orienta o discipulado para que organize o povo. Ou seja, a abundância que o Messias vem provocar se torna possível na história na medida em que novas atitudes e novos comportamentos surjam no meio das massas necessitadas. Assumir a proposta, vamos ver os passos agora, né? 4. Assumir a proposta, o projeto de Jesus, que é o reino de Deus, tanto é que Mateus tem pelo menos 5, 6, 7, onde Mateus faz a síntese da mensagem de Jesus no chamado Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. Vocês conhecem muito bem a passagem lá, né, do Sermão da Montanha em Mateus, muito bem organizado esse texto. Ali está a síntese do projeto de Jesus. E ali, a primeira palavra dos beneficiados desse reino são os pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, espírito na Bíblia é sopro vital, hálito de vida. O pobre em espírito é aquele que perdeu a sua essência vital. A pessoa, quando está morrendo, fica assim, ó. Veja agora como os Yanomamis estão.
né? Não se põe em pé, muitas crianças estão de tal modo fragilizadas que não conseguem ficar em pé, são depauperadas. Olha os pobres nas grandes cidades, aqui na sua cidade, aí, aqui no Recife, não é? Pessoas impressionante como são magérrimos, muitos dos quais têm problemas sérios de saúde, irreversíveis para o resto da vida. Pessoas com 20 anos parece que têm 50. Mulheres que vivem na rua, sabe, tão sofridas e passando fome, elas estão diminuídas na sua dignidade humana, de mulher e de gente. Bem-aventurados os pobres, que perderam a própria essência da vida, pobres em espírito, sabe? Mas pobre em espírito não é aquela pessoa rica que é bondosa, dá esmolinha, não. É humilde. Isso é uma leitura muito mal feita do texto. Espírito é ruar, sopro vital. Se você é pobre e está tão pobre que vai perdendo, né, a força vital, você está numa situação horrorosa e a marcha para onde você vai é para o túmulo, que será enterrado como indigente. É preciso também desalienar-se da lógica vigente do econômico, da compra e venda, do chegar lá e dar as sobras, sabe? É preciso organizar-se do ponto de vista político, é preciso partilhar o que se tem. Até isso foi até onde nós falamos até agora. E ainda dentro da missão, eis, portanto, o grande milagre dos tempos messiânicos, tão grande que ainda hoje continua a ser aguardado como o grande sinal dos novos tempos da convivência humana. Tão difícil de acontecer que ainda hoje provoca resistência, perseguição e morte. Tão decisivo na vida das pessoas que ainda hoje permanece como uma grande boa notícia, boa nova, capaz de comunicar a verdadeira paz, que gera alegria e felicidade, que é a palavra shalom. Shalom não é pax romana, né? Do exército na rua, da polícia na rua, não é paz de cemitério. Shalom é a grande alegria de viver essa fartura, essa felicidade, esse gosto de viver em meio às perseguições. Gente, até aqui eu trabalhei baseado no texto, belíssimo esse texto, tive a honra de participar desse projeto, que foi organizado por Sebastião Armando Gameleira Soares, que é bispo emérito da Igreja Anglicana. Ele mora na cidade de Caruaru, Pernambuco, foi professor nosso, foi meu professor querido de Bíblia, a quem eu quero oferecer essa aula de hoje. Ele me chamou para participar desse projeto com ele, mas o livro é praticamente ideia dele. Tudo isso que eu falei é um recorte das páginas 273 a 275 deste livro, que eu cito aqui, e vocês podem adquirir na fonte editorial. É um dos melhores comentários de Bíblia do Brasil e da América Latina, nesse estilo aqui, desalienado de entender a palavra. Precisa dizer mais alguma coisa? Obrigado, minha gente, por hoje.